Então, esse próximo, ele é mais óbvio, até pelo nome, né? Os que ouvem. Então, qual que é a característica dessa pessoa? Ela realmente escuta a voz de Deus. Até vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já ouviram a voz audível de Deus? Pode levantar a mão. Olhem para trás, vocês que não estão olhando, vejam quantas pessoas. É algo impressionante. E eu fico cheio de ciúme agora nessa hora. Porque eu nunca ouvi a voz de Deus audível, né? Então, mas é mais comum do que a gente pensa. É isso que eu quis mostrar, né? Deus fala com as pessoas e você que às vezes não escuta, existe, tá, gente? Pessoas escutam a voz de Deus. E essa pessoa, ela aprende pelo ouvir. Então, a voz de Deus muda tudo para ela. Ela realmente pergunta para Deus e Deus fala com ela. E essa pessoa se ela te contar um testemunho, ela vai falar assim, então naquele dia eu tomei a decisão porque Deus falou isso para mim. Porque ela realmente escuta a voz de Deus. Qual que são os pontos fortes? Ela pode trabalhar de forma independente e ser fiel ao que ouviu. Porque como ela ouviu de forma clara, ela pode ser fiel àquilo. Só que e o ponto forte também é que ela não depende muito das pessoas, que também é um ponto fraco depois. Mas a ideia é que ela consegue manter a sua vida espiritual sozinha. Ela pergunta para Deus, ela escuta a voz de Deus. Ela ouve a Deus de uma maneira única para ela. Ela pode apontar para momentos específicos da vida dela que ela ouviu a voz de Deus. Aquela vez eu ouvi a voz de Deus audível, Deus falou isso. E por isso eu estou nesse trabalho. É por isso que eu casei com ela. É por isso que tem essas situações. Qual que é o ponto fraco? Às vezes ela escuta tanto, que é o caso, por exemplo, que ela falou assim, ela vai falando, que ela, às vezes ela perde o ponto principal. Tem tanto detalhe que perde o que é o principal dessa história toda, né? Deus está te falando tanta coisa, mas qual que é o principal? O que Deus realmente está, né, focando? Pode ofuscar o mensageiro da mensagem, né? Ofuscar o Espírito Santo, ofuscar Deus. Porque ela escuta tanto a voz de Deus que ela começa a falar assim, Deus está me falando, Deus está me falando, Deus está me falando. E as pessoas, inclusive, começam a procurar a pessoa porque Deus fala com ela. Vira quase como se fosse um guru espiritual. Não, eu vou até ela porque ela escuta Deus. Eu vou pedir oração porque ela tem esse dom, né? Independência e falta de trabalho em equipe. Porque aí você fica pensando, imagine você líder, né? Ou você lá na célula, você é um knower, aquele que só sabe. E aí tem uma pessoa dessa. Ela deve olhar, se a pessoa não tem sabedoria, ela olha para o líder dela e fala assim, cara, esse cara não tem nada de espiritual. Ele nunca escuta a voz de Deus e ele não sente nada. Ele é só pela razão. Só que ele é o líder. Que Deus colocou ele ali. E aí vai as duas vias. Eu tenho que aprender, eu como que escuto, tenho que aprender a honrar o dom que Deus tem no meu líder. E o líder vai aprender a lidar com a pessoa assim também, que a gente já vai ver como. Então, como se relacionar? Ajude a identificar. Ok, eu vi, você me contou aqui que Deus está te falando um monte de coisa. Qual que é o próximo passo? Porque é aquela pessoa, às vezes, que fala muito, mas não consegue agir. Então, você ajuda ela. Como que você ajuda ela? Bom, Deus te falou tantas coisas a respeito desse assunto. Como que você vai colocar isso na prática? Qual que é o teu próximo passo? Isso ajuda muito a pessoa. Encoraje a pessoa a escrever. Mantenha um caderno. Comece a escrever. Porque ela se acomoda no dom. É brincadeira, mas é assim mesmo. A pessoa se acomoda. Não, a hora que eu precisar eu pergunto de novo. Não, Deus às vezes ele fala uma coisa só naquele momento e você precisa segurar naquilo que Deus está falando. Então escreve aquilo. Não que Deus não possa falar de novo, claro que Ele pode falar de novo, eu não limito Ele, né? Mas tem coisas que Deus fala às vezes uma vez, presta atenção, valorize aquilo que Deus está falando. Mantenha um caderno, vai escrevendo. Você tem um momento com Deus, Deus começa a falar comigo, começa a escrever, começa a anotar, para você poder processar depois com mais calma. Entender o que você escuta como uma verdade e não a verdade. Isso aqui é fantástico. Lembra que a pessoa, como ela escuta direto, ela acha que, bom, é Deus falando, então é a verdade. Não, ela é uma verdade. Às vezes Deus pode estar falando diferente com outras pessoas. Não é sempre aquilo que você escuta que é para todo mundo, nem aquilo que você escuta é para esse momento, nem aquilo que você escuta é para essa pessoa. Às vezes é para você mesmo, às vezes é para outra pessoa, às vezes é para outro momento. Teve um dia que eu perguntei de manhã para o Espírito Santo, eu queria fluir em palavras de conhecimento. E aí eu perguntei, Deus tem um nome hoje para eu estava exercitando. Gente, tem que exercitar. É engraçado, mas é igual um idioma, tá? Então, de manhã eu perguntei, me dá um nome, me veio o nome de Pedro. O dia inteiro eu saí caçando Pedro. E naquele momento, eu não achei ninguém na rua. Perguntei para várias pessoas.
E aí, na noite, uma prima minha estava passando um problema e eu orei, e ela me ligou que queria orar, e é uma prima distante, eu não conheço. E aí eu perguntei assim, Pedro faz sentido para você? Pedro é meu pai. Oh, eu não sabia que o nome do teu pai era Pedro, não sabia mesmo. E aí, começamos a trabalhar, ela tinha uma necessidade de perdão e foi algo profundo. Às vezes o Pedro é para a última pessoa do dia, né? Então, mais para exemplificar isso, ok? Então, presta atenção, traz pessoas para o teu processo, não fique independente, caminhe com o teu líder, pergunte o que ele acha daquilo que Deus está falando com você. Ah, Deus me chamou para ir para a China. Tá, quando que é isso? É agora, vamos discernir com a liderança. Ok, como crescer? Né? Já falei, escreva, repita a frase durante o dia. Já que se escuta, vai, Deus, eu estou indo nesse lugar agora. Fala, tem uma coisa que você queira falar para mim a respeito disso? Fala que eu estou escutando. Não force o que você escutou nos outros. Você tem que fazer, porque Deus me falou. Às vezes, a pessoa não escuta a voz de Deus assim. E ela fala assim, não, Deus não fala comigo e não vai falar com você também. Eu não vou fazer o que você está falando. Por isso que a maneira que você comunica é muito importante. Né? Eu estava orando, veja, eu creio que Deus quer que você faça isso. O que você acha? Vamos orar junto? Igual para igual. Exemplos bíblicos, esses tem vários, né? Eu não vou me estender aqui.